Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Priscila Lima Rosa e hoje tenho um encontro importantíssimo com vocês para falar de um tema super relevante, que é dominando o contrato de honorários. Esse tema todo advogado tem que dominar e particularmente adoro falar sobre, porque é o cartão de visita do advogado. Que eu posso contratar um advogado para elaborar um contrato de compra e venda, de uma aquisição de um imóvel, de uma prestação de serviços, se o cartão de visitas, que é o contrato de honorários dele, ele não faz com excelência. É como se eu contratasse um profissional que diz que consegue tirar o vírus de um computador, mas ele me apresenta um computador dele cheio de vírus. Então não dá para entender se ele não trabalha com excelência naquilo que ele faz, como que ele vai me vender um serviço bem feito. Então eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a indispensabilidade do contrato de honorários e o que você precisa compor nesse contrato. Então vem comigo que eu trabalhei um material aqui com vocês. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a indispensabilidade da função exercida. Afinal de contas, a nossa profissão está lá na Constituição, no 133, que fala: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. É a única profissão que tem a sua regulamentação dentro da Constituição. E o próprio artigo 2º da 8.906, que é o Estatuto, fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. O que significa isso? Que toda pessoa, para ter acesso ao judiciário, ou seja, para buscar a tutela jurisdicional, não é, o dizer o direito do Estado juiz, só pode fazê-lo através do advogado. Somos indispensáveis. Aliás, somos dispensáveis em algumas exceções, juizados especiais, até 20 salários, mas a regra é que o advogado é indispensável. Se eu tenho consciência da minha posição dentro do acesso ao judiciário, eu tenho que entender que o advogado não dá uma opinião, ele não tem um achismo, ele é um instrumento, ele é indispensável à administração da justiça. Só chega ao Estado juiz, só busca a tutela jurisdicional através do advogado. Mas que volta é essa, Priscila, para entender sobre contratos? Porque se eu não me valorizo enquanto profissional, eu não consigo tornar o meu serviço tão indispensável. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, vamos lá. O artigo 6º do referido estatuto também é importantíssimo, porque ele nos diz: não há hierarquia entre advogados, defensores, membros do Ministério Público, juízes, ou seja, todos fazem parte da administração da justiça com o objetivo de prestar a tutela jurisdicional garantida na Constituição. Ou seja, o advogado é indispensável para a defesa dos interesses dos clientes quando precisarem buscar o judiciário para resolver qualquer conflito. No meio da audiência ou até na busca da tutela jurisdicional, o advogado ele tem que ter a tranquilidade que ele não só é indispensável, como não há hierarquia. Se o advogado não ingressa com a ação, o juiz não tem o que julgar, o serventuário não tem processo para tramitar, o poder judiciário não roda. O advogado é indispensável como uma grande orquestra, que o maestro está ali conduzindo, mas se um instrumento, um músico desafinar, ele vai comprometer toda a música ali, toda a apresentação. Então, todos importam naquela apresentação. Da mesma forma, dentro do judiciário, o advogado é extremamente importante, o juiz, o defensor, o membro do Ministério Público, o oficial de justiça. É claro que na audiência, como maestro, o juiz conduz, porque senão vai virar uma bagunça. Mas não existe hierarquia. Eu sempre faço essa introdução antes de falar de contrato de honorários, porque se meu cliente não entender que eu sou indispensável, ele vai chegar no meu escritório falando: doutora, faz uma petiçãozinha, dá uma opinião aí, o que eu faço? Lê esse documento rapidinho. Não existe leitura de documento rapidinho. Eu não posso chegar para um médico e falar: dá uma olhadinha nesse exame e diz o que você acha. Ele vai fazer uma análise, ele vai emitir um laudo em cima do que aquele raio-x
mostrou. Então, o advogado é a mesma coisa, eu não dou uma olhadinha no processo. Eu analiso toda a documentação e vou emitir um parecer conforme a legislação, conforme o entendimento dos tribunais, qual o posicionamento do STJ sobre, qual a saída jurídica para o caso dele. E para que eu chegue a essa conclusão dessa saída, não é, jurídica que eu estou apresentando, eu já investi em cursos, livros, a formação na graduação. Se eu não passo isso para o meu cliente, se eu não me torno indispensável, como a própria Constituição me diz, o cliente não vai entender. Então é importante dar essa introdução antes de falarmos do contrato. Observe-se que o próprio Miguel Arcanjo Costa da Rocha, ele define o papel do advogado de uma forma tão precisa que eu fiz questão de inserir no material de vocês. Olha o que ele diz. Pode-se dizer que, assim como o médico dedica-se à preservação da vida de seu paciente, o advogado dedica-se à manutenção dos direitos do seu cliente. Mas não é só na esfera privada que o advogado é importante. Ele exerce papel fundamental na formação da sociedade quando busca a preservação do direito à liberdade de expressão, do direito à propriedade, liberdade na forma de construção das relações familiares, de modo de atuação no mercado econômico e até mesmo na atuação do Estado. Então, o advogado é indispensável da mesma forma que o médico é na manutenção da saúde. Não é por menos que o advogado é considerado prestador de serviço público, pois ele é indispensável à administração da justiça, exercendo assim uma função de caráter social, de forma que os seus atos constituem um munus público, uma extensão do poder público, não é? E percebemos então que a sociedade atual, hoje bem mais complexa, vem necessitando muito mais do advogado. E olha que interessante, como decifrador do emaranhado normativo, exercendo a função não só de intérprete da lei, mas também de conselheiro, orientador, consultor, parecerista, dando mais segurança jurídica aos seus clientes no melhor caminho a seguir. As pessoas falam muito do direito de família, né, que é um direito mais humano, mas quando você vai escolher o regime de bens, se você vai casar, se você vai constituir uma união estável, se a união estável vai ser através de escritura pública ou de fato, é importantíssimo consultar um advogado. Nós tivemos um recente julgado interessante sobre o ex-Big Brother aí, que ganhou, né, que foi condenado a dividir, reconhecida a união estável, né, o tribunal entendeu que ele deveria dividir o prêmio que ele recebeu lá no Big Brother, né, com a sua companheira que vivia uma união estável de fato, não regulamentado. Se ele tivesse buscado um advogado para saber qual o regime de bens, ele teria se casado ou ter feito uma escritura pública de união estável, escolhendo o regime da separação total. Simples assim. E o ganho, o fato eventual que o código fala, que é aquele ganho num prêmio, ele não precisaria dividir. Então não vamos entrar aqui em detalhes, mas para entender que o advogado, ele é o decifrador desse emaranhado normativo. Então cada passo que você for dar, você tem que consultar um advogado. Isso tudo nos faz refletir, essa volta toda, sobre a importância da nossa profissão e do valor que o advogado tem que dar para aquilo que ele faz. Não apenas um parecer. Por que eu acho? Por que eu oriento o meu cliente a escolher o regime da separação total, ora numa escritura pública de união estável e ora no casamento? Porque eu sei de todas as implicações que os demais regimes representam num divórcio. Então não é um achismo, porque eu debrucei, eu estudei, eu me especializei e agora eu vou dar um parecer favorável ou não ao regime que ele está escolhendo. Mas qual a relação, Priscila, da importância do exercício profissional com a elaboração do contrato de honorários? Aí entra o ponto-chave do nosso curso hoje, não é? A importância do contrato de honorários. O advogado, por excelência, deveria ser o principal profissional liberal a fazer questão do contrato de prestação de serviços por escrito. Trato um médico, um anestesista para me acompanhar, não desmerecendo um dentista, qualquer outro profissional, eu até entenderia esse profissional não se preocupar com a elaboração de um contrato de honorários.
Afinal de contas, é uma anestesia que eu vou acompanhar, que eu vou ter que tomar numa cirurgia, é um canal que eu farei com a minha dentista. Então, esse profissional talvez não tenha tanta preocupação, mas o advogado, ele tem que ser por excelência aquele que se preocupa, porque, como eu falei no início, é o cartão de visita deles. Então, e de forma não comum, não genérica, o contrato tem que ser bastante minucioso, pois é certo que um contrato de honorários bem elaborado, esmiuçado para parte, evita qualquer conflito durante a prestação de serviço. A transparência é a melhor técnica. Então, quando a pessoa coloca tudo detalhado no contrato, e o ideal é que você entregue esse contrato para a parte, ó, leva para casa, lê com calma, marca um dia com o cliente, explica detalhe por detalhe, cláusula por cláusula ali, para que ele possa entender, porque ele não vai achar chato, ele pode achar cansativo no primeiro momento, mas ele vai perceber a excelência de tudo que você faz enquanto profissional. Se você tem cautela na elaboração do seu próprio contrato, quiçá no contrato dele. Você está sendo pago para fazê-lo. Então, esse é o seu cartão de visita. O contrato de honorários é a ferramenta de trabalho e instrumento de proteção do advogado, devendo ser bem elaborado e sempre adotado pelo causídio. Já imaginou um cirurgião que não tem o seu bisturi? Um dentista que não tem a sua cadeira, o seu aparato? Então, um indivíduo que investe no seu instrumento de trabalho é aquele que está dando valor ao seu próprio serviço. E o advogado, ele investe em quê? Em mesa, computador, não é? Não, ele investe na ferramenta dele, que é o próprio contrato de honorários. Afinal, é nele que se fará constar os mecanismos legais e processuais dos quais o advogado lançará mão para a realização de sua atividade, bem como lá no contrato eu vou definir o alcance da minha responsabilidade ético-profissional em relação à causa do cliente. O cliente é leigo e é normal que ele não entenda por que demora, como que é o trâmite, como que o juiz vai sentenciar, caberá recurso ou não, qual o tribunal que vai julgar o meu recurso. Lá no contrato você vai explicar ao cliente. Natureza contratual e de confiança. Primeiro devemos entender, isso tem que ficar bem claro, que a relação jurídica surgida entre o advogado e o cliente que lhe procura é de natureza contratual e se concretiza pela elaboração do contrato de mandato, pelo qual o cliente outorga ao advogado esses poderes necessários para representá-lo no processo, para buscar essa tutela jurisdicional, constituindo-lhe como seu defensor, e instrumentaliza-se pela procuração outorgada. Além disso, há uma celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual o advogado compromete-se a prestar os serviços de natureza advocatícia e o cliente se compromete a pagar ao profissional naquele valor certo, ajustado a título de honorários. Importante, então, entender que, apesar de ter essa natureza contratual, o serviço é de confiança. Não adianta, até porque a própria OAB regulamenta isso, mas ninguém procura um advogado porque passou na via expressa e viu um outdoor enorme de um advogado. Não. As pessoas procuram um advogado por uma relação de confiança. Alguém chega na sua casa e num jantar comenta que contratou um excelente advogado, conseguiu fazer o divórcio, a partilha de bens, o advogado conduziu o processo de forma ética, correta, com excelência. Então, a pessoa indica você numa relação de confiança. Então, é importante que você passe essa transparência e essa tranquilidade. Não consigo nem imaginar um advogado nervoso na audiência, tenso, brigando com a outra parte. Isso é coisa de filme americano, né, gente? Aqui não é? Por quê? Aliás, nem aqui, nem lá é assim. Só em filme mesmo. Porque, na prática, o cliente está comprometido emocionalmente, mas o advogado não. O advogado, ele tem que passar aquela tranquilidade, ele é sereno, tranquilo, ele tem um domínio das normas, das leis, e ele sabe como conduzir a sua audiência. O cliente está lá nervoso, mas a advogada não. Ela tem que manter a inteligência emocional e a tranquilidade naquele momento. As cláusulas, isso é importante, devem ser escritas da forma mais simples possível
e de preferência sem a utilização de expressões em latim, abreviaturas. Aí, se lá no próprio judiciário, não é? O Supremo tem questionado muito isso, esse excesso, né, de expressões em latim, que dirá no contrato de honorários. O cliente é leigo, ele não sabe. Então não tem por que eu inserir lá uma expressão que ele não vai entender. O contrato tem que ser em língua portuguesa, língua nacional, e de forma mais clara possível. Então, para facilitar o entendimento, recomenda-se que as cláusulas sejam numeradas, porque é importante você fazer a remissão a essas cláusulas. A cláusula 13ª, 12ª, contém um título que traduz o seu conteúdo do objeto, da remuneração, da prestação de serviços. O contrato deve ser celebrado em português, claro, como eu falei, de forma concisa, contínua, para que não se possa acrescentar outras expressões nas entrelinhas. E prestem atenção, quanto mais simples e claro for o texto, menores serão os problemas na hora da sua interpretação. Não coloque uma cláusula dúbia ali, não é um texto genérico demais, que comporte uma interpretação equivocada. Lembre-se, o seu cliente é leigo, ele não entende e ele precisa ter um contrato que ele leia e consiga entender o que ele está contratando e o que ele pode esperar do seu advogado.